Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos aqui nessa tarde de hoje para mais um estudo do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos começar com o livro da irmã Stufo, chamado Amorosidade, certo? Mas, como sempre, vamos começar com a nossa oração. Então, fechemos os olhos, elevemos o pensamento ao nosso amado Mestre Jesus. E vamos começar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta tarde de hoje. Fazei-nos, Pai, merecedores do seu amparo, do seu amor, do seu carinho. Dá-nos, Pai, a instrução necessária para podermos assimilar o que é melhor que há de nossa aula, para que possamos aprender a ser pessoas melhores a cada dia, verdadeiros espíritas, aqueles que podem dizer, eu sou espírita, porque eu já aprendi a agir da maneira espírita, da melhor maneira que Jesus pode encontrar para mim. Mas que Deus me dê também a paciência para aceitar os meus momentos menos felizes, porque todos os temos, mas a força necessária para aprender a superá-los. Em teu nome e em nome de Jesus, rogamos também pelos nossos lares, pelos nossos amores, estejam eles onde estiverem, que Deus os guie, os pensamentos, as ações, os seus caminhos, para que tudo ocorra no caminho do bem e da sua eterna vontade. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Então, meus queridos, vamos começar o nosso estudo de hoje falando, como falei, sobre o novo livro da irmã Stufo chamado Amorosidade, não é? Então, vamos falar uma coisa que eu não sei se vocês já conheciam. Nós temos um Hospital Esperança, que fica, na verdade, numa grande praça, logo acima de Belo Horizonte, onde são cuidadas as pessoas que, normalmente espíritas, né? Ou então líderes religiosos de outras religiões, umbandistas, católicos, de todas as religiões, certo? Mas que, por algum motivo qualquer, falharam em passar a mensagem de Jesus, em conseguir, não é, passar a mensagem e vivê-la em suas vidas, não é? Porque não é só falar, necessário também é vivenciar a mensagem de Jesus. E esse hospital foi criado em 1980, não é? Aliás, esta ala do Hospital Esperança foi criada em 1980 por Eurípides Barçanufo e está destinada a receber dirigentes e líderes cristãos, não é? Então, entre os seus dirigentes estão grupos que são orientados por Eurípides Barçanufo, não é? São altamente especializados em vida psíquica e conhecedores de várias doenças espirituais e mentais profundas. São cuidadores amáveis, amorosos, preparados em cursos intensivos, né? Porque quem pensa que chega no plano espiritual e fica pairando, né, nas nuvenzinhas, está muito enganado. Nós chegamos lá, estudamos, aprendemos muito, trabalhamos muito, o que é muito importante para nós e que nos dá muita alegria e muita felicidade e nos faz evoluir cada vez mais e aprender para numa próxima encarnação conseguirmos ser melhores do que hoje somos, certo? Então, nós acompanhamos, não é, esses nossos amigos espirituais em suas vidas e acompanhamos o seu desencarne para recebê-los do plano espirituais. E como eu falei, são católicos, espíritas, ubandistas, vultos dos segmentos católicos, enfim, homens e mulheres dotados de devoção e influência na religião, mas que não conseguiram
seguirem suas próprias vidas o que eles disseram para todos nós, não é? E que, infelizmente, muitos, apesar, têm consciência de que não conseguiram, não é, agir da maneira correta, mas outros não enxergam isso e têm orgulho, arrogância em seus corações. Mas Deus, em sua infinita beneficência, os recebe com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, para que eles sejam, mais uma vez, orientados e cuidados no plano espiritual. Então, seguindo, não é? Esse requisito, não é, que eles fossem orientados por almas doces, não é, pacientes, né, para sua adaptação no plano espiritual, não é? Porque eles viveram muito tempo aqui na Terra, precisam desse carinho, de toda essa orientação, porque eles ainda estão perdidos. Apesar de terem estudado tanto, serem tão inteligentes, eles não introjetaram em seu coração a doutrina. Eles só falavam, só entendiam, sua inteligência entendia, mas o seu coração, infelizmente, não absorvia, certo? Então, chegou-se à conclusão de que alguns traços, dessa personalidade dessas pessoas eram inerentes de alguns segmentos religiosos, Porque nós sabemos que em cada religião tem as suas crenças, muitas crenças delas equivocadas, taxadas com a palavra exclusivamente, sem uma orientação, sem uma interpretação correta do que na verdade está escrito, o que dificulta muito para esses líderes religiosos, que às vezes são pessoas inteligentes, de boa vontade, pessoas boas, mas que não conseguem ainda interpretar da forma correta a doutrina espírita, a doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer para nós aqui na Terra, certo? Então, esse setor, ele cresceu muito, certo? E se transformou em uma das maiores especialidades do hospital. Olha, vejam a importância que os nossos espíritas, que os nossos oradores, que os nossos dirigentes têm no plano do mundo, certo? Então, os perfis mais frequentes nos atendimentos, que nós temos no Hospital Esperança, são daqueles que têm elevado nível de ansiedade e aflição, de acordo que eles querem fazer o melhor e muitas vezes eles não conseguem. Então, ele tem um condicionamento mental, pelo conhecimento que eles têm, muito conhecimento, mas que eles não conseguem aplicar na sua vida física pelas emoções que eles carregam. Olha que coisa triste. Como eu falei, são homens e mulheres bons, atormentados, prisioneiros de lamentável inquietude, em razão do pensamento acelerado, em razão da desordenação de seus sentimentos, deixa eu repetir, apresentam largo grau de confusão, apresentam conflitos e alguns até desorientação psíquica, alguns casos mais graves, certo? O cérebro, sem dúvida, é um amortecedor generoso, que Deus está sempre presente, tentando nos ajudar para esse quadro, mas a morte é um fator determinante e apresenta o quê? A conta do que nós fazemos em forma de verdade. Já não é que a gente sabe que a morte é a hora da verdade, é quando nós vemos o que nós fizemos, o que nós fomos, o que nós realizamos, porque na verdade, quando encarnados, nós vivemos no mundo das ilusões, mesmo todos nós que estamos aqui, eu estou falando com vocês, e quando eu desencarnar, vou levar o maior susto de tudo que eu deixei de fazer, tudo que eu poderia ter feito e não fiz, tudo que eu tinha que fazer nessa vida e deixei de fazer. Muitas coisas, porque nós vivemos no mundo das ilusões e muitas vezes nos deixamos levar por eles,
infelizmente, neste mundo, neste momento, nós ainda estamos vivendo esse tipo de situação. Mas estamos evoluindo e aprendemos. Como eu digo para vocês, nossas asinhas de anjo, aos pouquinhos, vão crescendo. Se Deus quiser, um dia elas ficarão grandes, porque todos nós seremos anjos do Senhor e levaremos a sua palavra para todos que precisarem. Continuando, não é? Nessa aula, né, que nós falamos, esses pacientes encontram o remédio que os deixa mais calmos, não é? E tem benfeitores, tem tarefeiros, que tratam eles com muito carinho e que as suas palavras tocam as suas fibras mais sensíveis, porque eles sabem o que eles devem falar, porque eles sabem como devem orientar, porque eles, na verdade, conhecem os seus corações, conhecem os seus sentimentos, conhecem os seus erros, então eles sabem aonde tocá-los, não é? Para obter o melhor resultado, não é? Então, essas pessoas, sabendo dos seus erros, geram o quê? O arrependimento pelos seus erros não é, cometidos. Eles têm uma nova oportunidade de conhecer, ampliar, não é, sua visão sobre suas recentes reencarnações, não é? E na qual eles vão melhorar nas próximas, se Deus quiser, se eles, né, aprenderem direitinho as lições recebidas, certo? E é um ponto de partida. Para quê? Para eles retomarem o quê? O seu equilíbrio. Que o mais importante para nós é o quê? Termos o equilíbrio, certo? Porque nós podemos ter a religião dentro do nosso coração, nós podemos ter muito conhecimento, mas se nós não soubermos equilibrar religião com conhecimento, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Então, é muito importante que nós tenhamos religião equilibrada com o conhecimento, equilibrado com a fé, equilibrado com o amor, para que nós possamos fazer dessa nossa vida a melhor coisa possível. Nós vamos conseguir? Não sei, mas com certeza nós vamos tentar, certo? Então, entre essas pessoas, nós encontramos uma geração de dirigentes espíritas reencarnados no início do século XX, certo? Muitos adoecidos também com severas perturbações, irmãos que aprenderam o espiritismo por fora, sem acompanhar a era do espiritismo dentro dos corações. Viveram nas práticas, nos fenômenos, né, em prejuízo da educação das próprias tendências, que é o que nós temos que educar, as nossas tendências inferiores. Porque nós sabemos, hoje em dia, então, nós sabemos quando nós erramos. Nós cometemos um erro, podemos até na hora não perceber, estamos nervosos, mas daqui a pouco a gente percebe. E o que custa a nós chegarmos depois, pedirmos perdão? O que custa a nós dizermos, nós erramos, estamos aqui pedindo perdão? E se a pessoa não aceitar o perdão, e se for do nosso coração, ou pedirmos perdão verdadeiro, com verdadeiro arrependimento, fizemos a nossa parte e cabe a eles um dia fazer a parte deles. Nós não temos que julgar a ninguém, porque cada um está no seu momento reencarnatório. Certo, meus amigos? Vamos seguir. Então, tivemos 3 ciclos de planejamento das ideias espíritas. Olha só que interessante. O primeiro foi de 1857 até 1930. Desculpe, porque tem coisas que eu vou ter que ler, porque não dá para decorar tudo, né? Começando com o surgimento do espiritismo até a chegada de Chico Xavier. É o período do alicerce das bases doutrinárias. O segundo foi de 30 até 2000, etapa do qual a divulgação social e os princípios espíritas realizou-se em larga escala, certo? E o terceiro ciclo, em pleno vigor, vem de 2000 até, pasmem, 2070. É o período da humanização e o desenvolvimento do afeto. Gente, é onde nós temos que aprender, é onde nós temos que ensinar nossos filhos, os nossos netos, porque nós não vamos viver até 2070, pelo menos eu
Não vou viver até 2070, mas eu quero passar para os meus filhos, para os meus netos, o melhor do que eu puder da doutrina espírita. Se eles quiserem aprender, fica em cargo deles, mas a minha parte eu vou fazer e eu espero que vocês façam a parte de vocês. Muito bem feita. Confio em todos vocês. Então vamos ver. Podemos resumir em 3 etapas essa missão. A primeira geração, obreiros da caridade e do fenômeno mediúnico, que foi muito importante numa época para que as pessoas pudessem acreditar. A segunda geração, os modeladores do pensamento espírita, as psicografias, Chico Xavier, Divaldo Franco, que nos trouxe as mensagens do plano espiritual, que nos trouxeram cartas que mostraram que os nossos mortos, na verdade, estavam muito vivos, porque, na verdade, aquele mundo é um mundo verdadeiro, aquele mundo é o mundo da vida. Esse é o mundo das ilusões, em que nós muitas vezes esquecemos, erramos porque esquecemos o que estava para nós determinado. Mas também temos espíritos maravilhosos, benevolentes, anjos protetores que estão ao nosso lado nos dizendo o que fazer, nos orientando. Só que nós temos que dar sintonia para eles. E como nós fazemos isso? Procurando agir sempre no bem. Que procurando agir sempre no bem, o anjinho vai ter muito mais acesso do que aquele espíritozinho que está mais infeliz, mas também fala conosco, que também nós damos sintonia para eles, porque não somos ainda perfeitos. Então vamos dar mais sintonia para os anjinhos que estão do lado de cá, porque os nossos irmãozinhos vão aprender com o tempo, mas vamos deixar ele aos encargos de Jesus, da espiritualidade e do tempo deles também. E a terceira geração, os construtores da amorosidade, que serão, se Deus quiser, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que virão depois de nós, que vão construir o mundo de regeneração que nós veremos mais tarde, quem sabe como os nossos bisnetos reencarnados. Nossos netos, talvez, eu não sei, não é? Só Jesus que sabe. Olha que alegria nós podemos saber que participaremos deste mundo maravilhoso que, se Deus quiser, está por vir. Um mundo que vai ser muito melhor do que o mundo que está agora. Perfeito? Ainda não será. Ainda existirão algumas coisas diferentes, mas já vai estar muito melhor, porque o que vai prevalecer neste mundo é o amor e o bem. Diferente, infelizmente, do que está acontecendo agora. Então, podemos também resumir esse grupo, não é? Sobre a perspectiva desses dirigentes que nós estamos nos referindo, na primeira geração, espíritos com culpas muito acentuadas, que se desdobram nos serviços de caridade para amenizar o quê? As suas dores, os seus erros, os seus sofrimentos, e na aplicação da mediunidade para arrimo da fé. A segunda geração são os espíritos com grande bagagem filosófica e religiosa, mas infelizmente portadores de orgulho, vaidade, que buscaram no conhecimento adquirido recursos para se reorientarem na vida, mas esqueceram que os verdadeiros recursos são os recursos do amor, aqueles que vêm do coração, que o aprendizado da doutrina nos dá, mas infelizmente nós ainda não aprendemos a utilizar, certo? E a terceira geração são os espíritos cansados de si mesmo e com muita angústia a respeito do amor. Trazem extrema necessidade de viver seus relacionamentos com extrema afetividade. Espero que nós já estejamos assim. Espero que vocês já estejam assim. Espero que vocês ensinem a seus filhos, a seus netos a ficarem assim, porque só nós, não é, que somos espíritas, ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, a quem quer escutar as nossas vozes, as vozes que vêm do alto, inspiradas pelos nossos amigos espirituais, podemos elevar esses espíritos ao amor, ao bem e a tornar o nosso mundo um mundo muito melhor. Então, as nossas alas de hoje, as alas lá, né, estão cheias dos dirigentes das primeiras gerações.
infelizmente, né? Alguns já retornaram ao mundo físico, angustiados por um recomeço em bases novas, porque ainda estão, né, para lá e para cá, tentando melhorar, piorando um pouquinho, melhorando um pouquinho, mas já melhores, não é? A culpa, infelizmente, o orgulho de outrora migraram ainda dentro de suas almas para uma dilacerante saudade de si próprios, uma sensação que eles têm angustiantes de abandono e solidão, que a gente vê muitos espíritas reclamarem disso, não é? Sentem muita falta do relacionamento legítimo, contato fraterno e legítima vivência de afeto, que eles têm necessidade disso. E muita gente, por não entendê-los, querem escutá-los, mas na verdade viver com eles é difícil, porque eles nos mostram o caminho certo e muita gente não quer ouvir. Então se afastam. Naquele momento que precisam, chegam lá, são ajudados, são servidos na espiritualidade, mas na hora de conviver se afastam porque eles estão muito diferentes, as sintonias são muito diversas, certo? Então vamos aprender a viver com esses irmãos com carinho, amor, respeito, porque eles estão aqui para nos ajudar, como nós um dia estaremos aqui para ajudar a todos os que estão no mundo aqui, certo? Foi para isso que Jesus veio, para nos ensinar o amor ao próximo, para que nós possamos vivenciá-lo em sua plenitude, certo? Então, esses irmãos estão novamente na seara de Jesus, com 5, 10, 20, 30, 50 anos de idade, em busca do quê? Da amorosidade, repugnando os aspectos dogmáticos de qualquer religião, porque dogmas não existem, o que existe é o amor verdadeiro. Ensinamentos, dogmas, ditos feitos, orações predestinadas, nada disso é importante. O importante é o seu sentimento de amor com o Criador da vida, com o Criador da verdade, com o Criador que tudo que há de perfeito e bom no mundo inteiro, certo? Então, eles fazem parte de uma geração com perfis distintos dos antecessores deles, que normalmente foram eles mesmos, certo? E trazem um claror vigoroso para uma diversidade e um calor humano, de proximidade afetiva. Eles querem nos amar e querem ser amados também. Então vamos amá-los, respeitá-los, vamos amar uns aos outros, vamos amar e respeitar o nosso próximo e o nosso irmão. Agora, antes deles renasceram, receberam um preparo nesse Hospital Esperança, visando o quê? Melhores chances nas suas reencarnações, não é? E no fim dos anos 80 foi criado esse curso maravilhoso de amorosidade à luz do espírito imortal, no qual todos eles participaram antes de renascer. A utilidade desse curso ampliou-se com tanta rapidez e variação que foram criadas várias escolas inspiradas nessa proposta, sob inspiração e didática do maravilhoso Eurípides Barçanufo, maravilhoso educador. Inclusive, muitos encarnados começaram a reciclar conceitos ao frequentarem essas escolas durante os desdobramentos do sono. Porque não pense você que quando vocês dormem, só dormem, não. Vocês vão lá e estudam, vocês vão lá e aprendem. Quem tem sintonia boa, chega lá e aprendem. E vamos rezar para ter. Para quando a gente desencarnar, chegar lá, já estamos sabendo de muita coisa boa, certo? Há turmas específicas para esse fim, outros com mais idade, abertos a essa amorosidade nas relações, igualmente frequentam esses cursos. O índice varia de 20% a 30%. Não é? De presença e que são matriculados. Não é? E nossa irmã Sidufo já explicou isso em outros livros. Esse curso é muito disputado pelos encarnados e as vagas são preenchidas somente por pessoas que apresentam assiduidade, ou seja, vamos ter disciplina, vamos ser assíduos, vamos procurar ser melhores para nós conseguirmos vagas nesse curso. Que tal a gente conseguir? Vamos juntos? Ai, meu Deus, tomara que eu consiga. Você também quer conseguir?
Então, vamos melhorar para a gente conseguir, certo? No nosso processo de educação emocional e sensibilidade para a proposta do quê? De renovação da humanidade. Agora, participar desse curso requer o quê? Responsabilidade acentuada e nos causa muitas vezes fortes emoções em quem realmente observa as orientações e realiza os tratamentos que nos são determinados, né? Ao regressarmos ao corpo após cada aula, os alunos não são mais os mesmos. Nós mudamos. Já reparou que muitas vezes nós acordamos com ideias diferentes? Pois é, acordamos. É óbvio que nós esperamos o quê? Que as ideias que nós acordemos sejam melhores do que quando a gente deitou, certo? Por isso, oração, vigilância, importantíssimos. Então, nosso objetivo prioritário nessa obra grandiosa, nesse livro Amorosidade, chamar atenção ao tema mais urgente como a espiritualização do homem. A amorosidade, expressão plena da maturidade espiritual. Irmã Cidufo, nesse livro, organizou textos maravilhosos nesse curso no Hospital Esperança. Vamos ficar gratos, vamos ficar felizes se colaborarmos para abrir as portas das casas dessa espiritualização, para que nossa casa exista um túnel, um local maravilhoso em que nós possamos ir durante o sonho direto para os nossos cursos, certo? Para que haja uma conduta humanizada e amável em seus projetos de esclarecimento e formação. Precisamos criar agremiações espíritas no caminho do bem, da luz, da verdade e do amor. Para nós, a amorosidade é o quê? É o melhor termômetro do amadurecimento espiritual e o caminho para uma terra mais justa e o quê? Benevolente. Que o Jesus, nosso pastor, ilumine as nossas almas e que nós consigamos. Deus abençoe a todos vocês na noite de hoje. Vamos encerrar com a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, Pai amado e bendito, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Muito obrigado por termos estado juntos nesse momento, aprendendo, nos orientando e sabendo que no plano espiritual nos espera o Hospital Esperança e que nós possamos ser divulgadores da nossa doutrina amada, da nossa doutrina espírita, ensinando o amor, a paz e a caridade a todos aqueles que conosco convivem na nossa casa espírita, abençoando os nossos caminhos e os caminhos de todos aqueles que seguem ao nosso lado, ao nosso redor, amigos, parentes, familiares, o mundo, se for preciso. Muito grata, Senhor, que assim seja.